Bom dia, gente. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui, que aqui a luz até tá boa aqui, então eu vou usar esta luz aqui, tá? Até fiz umas anotações aqui. Eu tô bem perto da rua, então vai ter barulho de moto. Sinto muito, vai ter, que a luz tá boa, eu vou aproveitar. Então eu vou procurar falar mais alto pra vocês ouvirem, mas não vou gritar. Então se atentem aí. Porque esse caso lá de Pratinha... Deixa eu ver aqui essa orquídea aqui. Ah, que troca de assunto. Ah, esse caso lá de Pratinha tomou conta da vida da gente de um jeito que a gente acaba pensando nisso, que isso se resolva de uma vez, e a gente esquece que... Eu tirando as plantas, as folhas secas. E a gente esquece que a gente fala de outros youtubers também. Então aqui, eu sei que esse vídeo não vai ter muita visualização, eu sei que não é o que vocês querem ouvir por enquanto. Eu estou sabendo que vocês querem mais a respeito do caso da Noemi, do caso de Pratinha, e falando nisso, hashtag Justiça para Noemi. Porque a gente sente que tem uma coisa, entendeu? Se eu for falar realmente tudo que estão falando por aí... Passou o carro. Se eu for falar tudo que realmente estão... Se começar barulho demais, eu tiro daqui, tá? O telefone, o celular, eu levo lá pra dentro. Se eu for falar tudo que estão falando realmente desse caso... Acho que até meu canal cai, porque hoje estão falando de tudo. Mas que a gente sabe que isso tá estranho. Às vezes não é de graça que o povo tá todo em cima disso aí. É porque algo pode ser que tenha acontecido a mais. Pode. A gente pode supor. Tá muito estranho. Claro que a gente tem que esperar as investigações, mas, gente, tá pesado. Entendeu? Tá pesado. Tem coisas, pra nós tem coisa aí. Entendeu? Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa escondida, e isso tem que ser revelado. Mas vamos lá falar de outros youtubers. Vamos falar do Marcelino Colatino, que continua se recuperando da operação que ele fez no olho, né? E o que acontece é que a sua linda esposa, a Jeane, e a sua filha Letícia, que estão cuidando dos bois que ele tem lá no Salgadinho e das coisas todas, porque ele não pode fazer grandes esforços, né? Ele não pode fazer grandes esforços. Gente, vim aqui pra dentro porque passou até avião na minha frente. Passou até avião na frente da minha casa. Passou tudo que é cachorro que tinha pra passar, gente passeando com cachorro. E tava tudo um silêncio. Eu tô dizendo que assim, a vida de youtuber é um inferno, tá? Então, como eu estava falando, que Gianni Colatini e sua filha Letícia estão cuidando das coisas que o Marcelino geralmente cuida junto com elas, que é os bois lá no Salgadinho, e o Marcelino e a dona Giane, a sua linda mulher, ela estava fazendo um muro em volta daquela casa no Salgadinho. Eu até acho uma boa, gente, porque é uma ventania aquilo ali. Eu plantaria muitas árvores em volta grande para tirar aquela ventania que bate naquela casa sempre. E daí a Giane e a Letícia foram lá cuidar do gado e dos cavalos que tem lá no Salgadinho, e estão fazendo o muro, né? E o muro foi derrubado por um dos bichos lá. Elas não sabem direito, mas eu vou dizer o que aconteceu. Eles mostraram o cavalo lá esfregando a gente vai falar bunda, mas é anca, né? Numa árvore. É isso que o cavalo fez. Ele foi lá coçar a bunda, a anca, no muro, e o muro não estava seco ainda e derrubou uma parte do muro, mas eles vão consertar, tá? Outra coisa também, eu andei passando pelo canal da Kelly, tá? Da Kelly, filha da Vânia dos Salgados, não é a Sarah Kelly, tá? E ela estava respondendo comentários. E uma das curiosidades que as pessoas têm é que o pai da Vânia construiu uma nova casa, numa chácara lá perto da casa da Vânia, e a mãe da Vânia parece que não quer morar lá. Então, como não veem a mulher lá, não veem a avó da Kelly lá e a mãe da Vânia na casa do pai da Vânia, eles acham que eles se separaram, né? Que os avós da Kelly, Rayana, se separaram. E na realidade não. Simplesmente a explicação que ela deu é que o vô dela fica durante o dia naquela casa e depois vai para a casa da avó dela, da mulher dele, né? E que é assim que eles estão fazendo, porque realmente a avó dela disse que não vai morar ali, que ela quer ficar na casa dela. E agora nós vamos ao foco principal,
tá? Que daí tem várias pessoas assim, mas é um mesmo assunto. Que quando eu falo pra vocês aqui sobre personagens, que todo mundo, praticamente, que tem canal de YouTube, faz um personagem. Eu aqui estou fazendo o personagem fofoqueira, o personagem resenhista, a personagem que fala da vida de todo mundo, ou que fala de qualquer assunto de famosos, de youtubers famosos, ou qualquer coisa que me dê vontade de falar. Mas obviamente, como eu falei, Peter, não senhor. Mas obviamente, como eu falei, é um personagem. Eu não sou uma pessoa que fico 24 horas fazendo fofoca na minha vida, até porque eu tenho canais de plantas, eu tenho canais de outros assuntos que não tem nada a ver com isso. E em algum momento vocês podem me achar por aí e vão notar a diferença. Porque são personagens, claro que eu falo, porque eu tenho uma facilidade de comunicação, porque eu gosto de fazer isso, mas não porque eu vivo falando da vida dos outros, a não ser aqui pro canal de resenha. Senão vão achar que eu sou uma fifica que fica assim na janela, e não é bem assim, tá? Não é assim. Que são nichos que tem no YouTube, e se a pessoa tem facilidade, ela gosta, e tem, sim, já sabe psicologicamente que ela vai receber ataque, porque a gente fica pública e vai receber ataque, normal, basta que você tenha comunicação, que você saiba falar, que você tenha uma visão diferente para os vídeos sobre assuntos polêmicos ou sobre pessoas, canais grandes que tem muitos fãs, alguns idólatras, alguns principalmente se botar religião no meio, e daí eu digo que essas pessoas viram idólatras desses personagens de canais famosos. E daí eu vou dar um exemplo pra vocês. Tem o canal da Alaide Oliveira. A Alaide Oliveira, como é que ela ficou conhecida mesmo? Ela ficou conhecida porque ela era fã, ela viu o canal da Silene Gomes, é Silene Gomes, né? Silene Mendes, da Silene Mendes. Até tá sumida, um pouco eu vejo ela. Eu fui lembrar dela agora porque ela tava com o William Oliveira esses dias num vídeo. E a Alaide Oliveira, que é uma resenhista hoje em dia, muito boa por sinal, ela ficou conhecida porque ela era fã da Silene Mendes e ela foi para a Rainha Isabel para conhecer ela. E lá ela mesma percebeu que a Silene Mendes, aquilo que ela via da Silene Mendes no YouTube, era um personagem, que a vida real não era aquilo, tanto que quem lembra das coisas todas, a Alaide Oliveira, inclusive, chegou a comprar um terreno em Rainha Isabel, não sei se ainda tem, deve ter vendido já. Mas ela quase que tomou alguns golpes da Silene Mendes. A Silene Mendes, na época, queria que ela comprasse moto para ela. A Silene Mendes cobrou, muito provável, até o ar que ela respirava dentro da casa da Silene Mendes. Isso mostra que realmente são personagens, gente. A gente não pode se iludir e achar que a pessoa é aquilo justamente que está atrás do celularzinho da TV. É personagem. Então, aí a Alaide veio a provar que muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas que têm canais de YouTube, eles na realidade têm personagens. Eles têm personagens que às vezes o público toma gosto, e às vezes não, por isso que alguns canais crescem muito, porque daí alguns nichos essa pessoa usa religião. E a Alaide Oliveira veio como prova que a maior parte dos canais são personagens. E daí nós temos um outro caso aqui, que é da Dona Esmeralda. Que vocês não devem conhecer a Dona Esmeralda, então eu vou tentar explicar para vocês. Que tem a ver, que uma coisa liga a outra, entendeu? Porque há um tempo atrás, eu via muito vídeo da Lucinha Rocha, entendeu? Da Lucinha Rocha. E eu acho que até a Thaíde também fazia, a Alaide Oliveira fazia muito vídeo da Lucinha Rocha. E a Lucinha Rocha comprou o sítio, o primeiro sítiozinho da chácara, sítiozinho, não sei qual é que é, do William Oliveira, lá que ele tinha ganhado um pedaço de terra que o Marcelino deu pra ele, porque o Marcelino é padrinho do William Oliveira, não deu ou vendeu mais barato pra ele pagar como podia, tá? Parece que foi isso assim. E o William Oliveira construiu uma casa lá, né? Antes inclusive de se casar com a esposa dele e ter filhos, isso faz um tempo já, e construiu a casa, tudo aconteceu, ele acabou vendendo esta casa depois para a Lucinha Rocha. A Lucinha Rocha saiu da cidade, numa casa maravilhosa, que eu vi os vídeos dela, não sei porquê, e foi morar nessa chácara. Eu acho que é por causa do que ela queria ter um canal mais. Eu acho que o sonho dela era ter um canal ali em Rainha Isabel que bombasse. Eu achava divertido
os vídeos da Lucinha Rocha. Eram forçados? Era, aquela só... Bom, tinha de tudo naquele sítio. Tinha o pé grande, tinha a mula sem cabeça, tinha de tudo, porque a Lucinha Rocha inventava umas histórias assim que eram engraçadas. E a Lucinha Rocha, em algum momento de sua vida, ela arrumou uma pessoa para cuidar dessa chácara que ela comprou do Williams Oliveira, chamada Carlos. E esse Carlos também com todo o sonho de morar em Rainha Isabel, tá no meio de um monte de grandes youtubers que tem Rainha Isabel, achando que o canal dele também ia crescer com isso. E esse é outro que hoje em dia ainda tem canal, mas também é outro personagem, tá? Eu, sinceramente, eu vou dizer que eu não vejo os vídeos desse Carlos, e foi as coisas que eu ouvi falar, eu lembro dele quando ele era chacreiro, cuidava da casa, ou a Lucinha Rocha alugou para ele baratinho lá, a chácara do Williams Oliveira, uma coisa assim. Sei que ele também quis passar a perna na Lucinha Rocha. De uma maneira ou de outra foi o que pareceu. E o que aconteceu é que esse Carlos, ele tem um canal dele, diz que ele é meio sedutor nas lives dele, que diz que fala de coisas impróprias. E sabe como é que as mulheres estão a perigo aí, tem muita mulher querendo ele. E uma das vítimas foi a dona Esmeralda, que ela largou a vida dela todinha, que era uma professora. Ela pediu para se afastar, e pode, né, com esses serviços públicos pode, e foi tentar viver a vida com Carlos. E agora já separada, ela resolveu fazer um vídeo falando realmente quem é o seu Carlos, né? E daí, mais uma vez, se vê que ele era um personagem, né? Que a própria Esmeralda falou que ele era um personagem, e ela se apaixonou pelo personagem. Só o que ela via no vídeo. Só que quando ela foi atrás dele para viver como um casal com ele, ela foi ver que ele não era nada daquilo que ele mostrava nos vídeos, bem pelo contrário, e deu no que deu. Ela teve que largar dele. Ele disse que correu com ela, mas na verdade eu acho que se ele correu, sorte dela, porque às vezes a mulher tá meio apaixonada, meio iludida, e vai vivendo, porque já fazia quase 6 meses ou mais que ela estava com ele, e ela vai vivendo aquela porcaria que tá vivendo e não consegue largar. Então, seja lá quem for que resolveu acabar com isso aí, sorte da Esmeralda, porque realmente, pelo que estão falando, esse Carlos não passa de um caçadotes, ou tá aí atrás de mulheres carentes, porque já falaram por aí que ele andou ficando com outras mulheres, deixando essas mulheres com dívidas, né? E que ele me parece ser um homem que está sempre caçando alguma mulher para tirar algum proveito. Então que sirva de exemplo para as mulheres que são carentes, para não cair nessa conversa, porque tu vê um canal de um homem aí e acha que ele é aquilo realmente que está ali, aquele amor de pessoa que ele está ali atrás de um canal de YouTube, e não é. É tudo personagem. Então isso vem também a querer provar para vocês que canais tipo Família Galber, Sarah Kellen, Fran Adorno, Marta Adorno, até o meu, aqui é personagem, gente. É claro que eu não sou isso aqui, que eu não passo o dia inteiro falando da vida dos outros. É claro que eu não sou isso aqui, que eu tenho mais coisa para fazer. E assim como todos esses outros youtubers grandes não são exatamente, eles em algum momento captam o que dá visualização. Eles captam o que funciona no canal deles. Se é falar de Jesus, se é falar de Bíblia, se é falar de Deus, eles passam falando. Se é cozinhar, eles passam falando. Se é falar da própria vida, eles vão passar falando aquilo ali. Mas na realidade, por trás das câmeras ou por trás da câmera do celular, é outra pessoa. Então tudo aqui nesse YouTube são personagens. Embora a gente esteja mostrando a nossa cara aqui, falando, mas somos personagens. Olha que maravilha, tô tocando até telefone. Aonde? Tá aqui. Só um pouquinho, gente! Aqui. O telefone. Então, para vocês entenderem que é personagem, mas eu sei que não adianta falar nada disso. Isso eu tô falando mesmo é pra esse gado todo aí, esses idólatras que ficam aí xingando a gente tudo que é coisa, dizendo que a gente não pode falar, porque a gente vai tapar minha boca, não posso falar agora? Ah, porque não pode julgar? Vai se instruir. Vai saber o que é interpretar um texto, uma fala
para saber se é julgamento ou não, se não são hipóteses, se a gente não larga hipóteses, informações, entendeu? Possibilidades. Mas realmente a gente não é juiz, a gente não pode bater o martelo sobre esse caso, por exemplo, da Sarah Kelly. Nós temos que esperar a justiça, entendeu? Aqui também vai tocar esse telefone. Nós temos que esperar a justiça para que vai acontecer, mas que está tudo muito estranho, está. E canal de resenha, fofoca e opinião é para isso, gente. É para isso, então aguentem, não querem saber? Não entre nos canais. Vocês parecem masoquistas, que vem aqui, a gente fala, 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 e vocês não adianta. Quando eu falo que a lei diz que a Kelly pode ter problemas com o que aconteceu, pode, eu não estou dizendo que ela vai ter, porque a lei abre, de novo, ó. Então acho que eu estou muito gostosa hoje. Eu acho que eu estou muito gostosa, o reconta, né? De 3 telefones tocando, falta mais um para tocar. É para vocês perceberem que o canal de resenha é para isso, não entrem. Vocês vão, não adianta. Se tem um assunto quente, seja lá o que for, os canais de resenha vão fazer. Eles veem um vídeo de um canal falando um assunto e vê que deu bastante visualização, o canal de resenha também vai fazer. Ah, porque quer dinheiro? Quer sim, quer dinheiro. Quem é que não quer dinheiro? Ou tu acha que alguém vai querer trabalhar pro YouTube de graça? Ou vocês acham que Sarah Kelly e família Galber ia botar um vídeo sequer se não soubesse que ia ganhar dinheiro sobre esse assunto? Não, ninguém. E por que que eu não vou fazer a mesma coisa? Então vocês parecem que não têm noção das coisas. Eu acho que a cabeça de vocês é lavada pelo... Nem vou falar. Não vou falar o que eu pensei. Em nome de Jesus, tira isso da minha cabeça. Agora esse pensamento que eu ia falar agora, que as pessoas vão acabar comigo. Em nome de Jesus. Viu? Também sei fazer isso. Em nome de Jesus. Eu também posso dizer que Deus fala comigo. Tu vai dizer o quê? Vai dizer que não? Vai dizer que não por se falar com a família todinha o vô e a avó da Noemi, e o pai e a mãe da Noemi. Por que não fala comigo, não fala contigo que tá vendo aí? Então, gente, a gente vai continuar falando. Eu estou aqui para quebrar um pouco. Eu acho que eu devo ter feito uns 14 vídeos, já estão tocando na minha cara. Ai, porque esse teu canal só fala da Sarah Kelly? Ai, porque esse teu canal só fala dessa tragédia? Eu já falei que eu faço enquetes e continua sendo isso. Eu quebrei isso hoje e estou misturando outros resenhistas porque, olha aqui, ó, porque que daqui a pouquinho eu até esqueço do nome das pessoas, que a gente já tem uma certa idade. Então eu tive que percorrer os canais que eu gosto e que eu vejo, pra mim, porque daqui a pouquinho, gente, eu não vou saber nem o que falar de Rainha Isabel, eu não vou saber o que falar de Fran Adorno, eu não vou saber o que falar de Marta Adorno, eu não vou saber o que falar de ninguém. Então eu preciso dar uma quebrada nesse ritmo aí. E pra ver, vamos ver se esse vídeo aí, ó, adoradores e idólatras, vamos ver se ele vai ter visualização. Não vai ter, porque eu não vou abrir o vídeo falando diretamente de Sarah Kelly e da tragédia que aconteceu em Pratinha. Porque tem algumas novidades, sim. Se sabe que a investigação teve perícia, pode ser que tenha outra, inclusive, e muito provável que essa perícia tenha estado, sim, lá na casa de Lemuel e Carol, porque diz que foi de lá que a criança saiu. Pode ser que eles não estivessem ali na hora, porque eles estavam envolvidos com essa função de velório da nenê e essas coisas assim. Mas teve sim, porque a perícia, ela percorre tudo que for falado. A criança não apareceu dentro da propriedade da Sarah Kelly do nada, né? Ela saiu de algum lugar, então a perícia esteve sim lá na propriedade da família Galber. Então assim, teve. Então não tem como dizer que não. Gente, estão falando tanta coisa que eu tenho até medo de falar aqui. Porque se eu for falar tudo que estão falando, gente que se diz inclusive de Pratinha, das desconfianças que tem. E por que tem essas desconfianças? Porque tá tudo muito mal explicado, gente. Tá tudo muito mal explicado. Sei eu, parece uma coisa assim que querem que a gente esqueça, ninguém vai esquecer. Tem canal aí dedicado exclusivamente a isso. Exclusivamente a investigar isso. Eu mesmo mandei para alguns canais, tipo Beto Ribeiro,
tipo a Antônia Fontinelli, que eu sei que ela gosta de debater, principalmente quando tem pequenos envolvidos, ela gosta, ela fica meio atacada. Mas eles têm que se interessar, né, gente? Mas tem mais gente também tentando fazer com que dê visibilidade para isso. Porque todo mundo merece respostas a respeito disso. E não venham vocês dizer que não, a gente merece. As pessoas que acompanham a vida desses youtubers merecem explicações. Ou você só presta para dar visualização e deixar essa gente rica? Não, eles têm que dar explicações. Sim, senhor. Sim, senhor. É gente pública. Queira ou você não, idólatra. É gente pública. Ninguém mandou mostrar a vida em canais de YouTube. Se mostra a vida em canais de YouTube, isso dá direito a todo mundo que deixa essa gente rica, que dá visualização para essas pessoas, indagar, perguntar e saber. Tem que prestar conta sim. Porque mostra a vida. É que nem eu aqui amanhã ou depois descobre algum segredo meu muito cabeludo. Como se tivesse, né? Eu vou ter que dar explicação. Fazer o quê? Vou ter que dar a minha explicação aí que eu puder dar. E aí? O que se há de fazer? Porque é um canal público, que nem eu tenho que aguentar essa gente que vem aqui me chamar de tudo. Me chamar de tudo. Eu acho que tem gente até que deve estar rezando, fazendo oração contra mim, né? Tem gente que só... Tem gente que só entra para dizer que está amarrado em nome de Jesus esse canal. Ai, que horror, gente, que horror. Vocês não sabem separar as coisas. Como é que vocês vêem um jornal na televisão agora e debates que as pessoas estão julgando as outras pessoas diretamente mesmo? Aqui a gente faz hipóteses. Eu vou dizer pra vocês, claro que tem os canais mais pesados? Tem. O meu até pode estar entre eles, mas ainda não é o mais pesado. Eu não falo... Gente, eu nem falo tudo que eu tenho vontade. Entendeu? Porque não tá adiantando, porque tudo bem, até eu tenho visualização, mas eu não tô tendo inscritos. A quantidade de inscritos. Então eu não vou estar me expondo dessa maneira, porque se eu for falar tudo que realmente eu penso sobre esse caso da tragédia de Pratinha, eu não sei se esse canal não cai, tá? Então eu vou ver como é que eu vou poder falar mesmo, porque eu vou ter que usar muito a palavra supostamente e a palavra talvez, porque eu já andei falando aí, gente, tantas coisas acontecem, tantos casos aí acontecem, né, que alguém foi enterrado às pressas porque tinha algo para esconder, né, mas não se esconde nada da perícia, nem da justiça, e nem de Deus, tá? Do Deus que não leva a criança, viu, seu idólatra? Do Deus verdadeiro, aquele que não leva a criança dessa maneira, em formas de tragédia. Eu nem acredito que Deus leve criança de forma nenhuma. Ele pode tirar ela de algum sofrimento. Se ela está numa fase terminal ou qualquer coisa assim, até acredito que Deus poderia levar para tanto a criança ou qualquer outra pessoa parar de sofrer. Agora, o que vocês falaram realmente foi heresia. Botar as culpas e a responsabilidade em Deus. De coisas que quem são responsáveis são vocês. Porque responsáveis pela Noemi diretamente é pai, mãe, vô e vó. Até porque o pai e a mãe, se você for ver bem direitinho, eu nem sei se eles respondem por eles. Para meio entendedor basta, né? Então os avós eram responsáveis, tá? Os avós eram responsáveis. Sim, responsáveis direto. Com respeito à propriedade da Sarah Kellen, ela é responsável sim pela propriedade dela. E assim a justiça fala. Então você pode vir, todo mundo que vem aqui contestar isso, meu amor, vai ver a lei. Ah, pode não dar nada? Óbvio que pode não dar nada. No Brasil é a coisa mais séria do mundo. Pode não dar nada. Mas a lei está ali. Quer mudar a lei? Sabe o que você faz? Se elege, vira senador, vira deputado e muda a lei. Porque a lei está lá, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele tem que ser protegido, seja dentro da minha casa, uma criança que não tem nada comigo, ou uma criança que não tem nada do teu sangue, mas ela tem que ser protegida dentro da minha casa e dentro da tua no momento que ela botar o pé lá, por mais que ela não seja do teu sangue. A lei protege sim crianças, em qualquer lugar que elas estejam. Se as coisas não acontecem, não são cumpridas, é outros 500. Vocês entenderam? Eu sei que não, porque vocês são tudo... Não vou falar. Então tá.
Gente, é que às vezes eu quase falo. Mas que dá vontade de falar, dá. Ô, gente, que não entra nada na cabeça. Cadê? Ô, gente, pelo amor de Deus. Vocês não sentem que tem uma coisa no ar? Vocês não sentem que tem um mistério no ar? Algo tá estranho aí nessa história dessa menina. Algo está completamente estranho. Ou vocês acham que essa criança tem condições de pular? Eu vi o vídeo. A janela não é tão baixa, não. Ela vai pular aquilo lá, não vai se machucar, não vai chorar, vai ir correndo para mais de quilômetro. Eu fui ver o que estava chamando, batendo na mão. Ó, vocês acham realmente que uma criança que não tem 3 anos, 2 anos e 8 meses, ela vai pular uma janela daquela altura que não é tão baixa, ela não vai se machucar, ela vai sair de casa com a mãe dentro de casa, sem ninguém ver, com o pai ali fora com visitas, e ninguém vai perceber, ela vai sair correndo, feito uma corredora de 100 metros rasos, mais de quilômetro, só para acontecer essa tragédia? E nesse caminho ninguém viu nada, nesse caminho nada aconteceu, vem cá, não tinha câmeras na frente da casa da Sarah Kelly, da fazenda da Sarah Kelly, não tem câmera, não tem nada. Gente, isso está mal contado, isso está mal explicado. Então vamos, enquanto isso não tiver uma solução, enquanto isso não tiver uma definição, vai ser isso aí, todo mundo falando. E quando vier algum resultado de qualquer coisa, eu até quero realmente que tenha acontecido exatamente o que o casal falou, tá? E a gente vai fazer vídeo sim falando no assunto, e obviamente a gente não pode brigar com justiça, a gente pode ficar com as nossas desconfianças iguais, né? Podemos dizer, olha, eu não acho isso, mas já que a justiça tá falando isso, quem somos nós para ir contra a justiça? Mas até lá, gente, a desconfiança continua, o mistério continua, e tudo pode ter acontecido. Inclusive o que o casal falou. Mas tudo pode ter acontecido. Ok? Então até o próximo vídeo, que eu até me passei que foi vídeo demais.